Então, vamos lá? Sabe aquela sensação quando uma conversa acaba e fica um sentimento estranho no ar? Algo que a gente não consegue definir muito bem? Pois é uma experiência que quase toda a gente conhece. Mas o que isso significa de verdade? Quem nunca saiu de uma conversa assim, sabe? Com a cabeça a mil, sentindo uma confusão, talvez até uma culpa que parece não fazer sentido nenhum. É exatamente essa pergunta que está no centro da nossa análise de hoje. E olha só, aqui vem a primeira e talvez a mais importante ideia do material que estamos a analisar. Se esse sentimento é familiar, o ponto principal não é por haver algo de errado conosco. A fonte deixa isso bem claro. Isso não é de forma alguma uma falha de caráter. Pelo contrário, essa sensação é um sintoma. É como o eco de um conflito que acontece por baixo da superfície das palavras. Uma espécie de batalha silenciosa, onde uma das partes, muito provavelmente, estava, completamente desarmada. E essa batalha tem nome: manipulação emocional. Reparem bem na definição. É o ato de usar táticas emocionais para controlar ou influenciar outra pessoa. E o resultado? A pessoa fica confusa, sentindo-se em falta. É uma tática subtil, mas é de um poder imenso. Então, a pergunta é: como é que nos defendemos de algo que nem sempre se vê com clareza? Bem, a primeira arma, a mais fundamental de todas, é a consciência. É ter a noção do que está a acontecer. É perceber que o que se está a sentir não é por acaso, mas sim o resultado de uma dinâmica bem específica. E é exatamente aqui que entra o nosso material de hoje. A arte de desarmar manipuladores. Ele não se apresenta só como um livro, um guia. É algo muito mais ativo. Ele descreve-se a si mesmo como um arsenal. E essa metáfora fica ainda mais clara no título completo da obra: O Escudo e a Espada. A ideia aqui não é partir para o ataque, não. É ter a capacidade de se defender e de responder com precisão. Ter basicamente as ferramentas certas para essa tal batalha silenciosa. Ok, e como é que se constrói esse arsenal? O processo divide-se em 3 passos bem claros e bem poderosos. Primeiro, o passo 1, compreender o campo de batalha. O que é que isto quer dizer? Significa aprender a identificar as táticas, sabe? Como quando alguém nos faz duvidar da nossa própria percepção ou usa a culpa como uma arma. Depois vem o passo 2, construir o seu escudo. Aqui o foco é desenvolver as defesas emocionais, fortalecer a autoestima, aprender a validar os nossos próprios sentimentos e, por fim, o passo 3, empunhar a sua espada. Isto é sobre aprender a responder de forma eficaz, não para atacar, atenção, mas para neutralizar a situação, comunicando limites de uma forma calma e clara. Uma estrutura muito lógica e, o mais importante, muito prática. Agora, atenção a um ponto que é crucial. Ter um arsenal pode dar a ideia de que o objetivo é derrotar um oponente, certo? Mas a fonte que estamos a ver aponta para outra direção. Não se trata de entrar em confrontos para ganhar a discussão. O verdadeiro objetivo, na verdade, é interno. É sobre fortalecer o nosso núcleo a um ponto em que essas táticas externas simplesmente perdem o efeito. É sobre soberania pessoal. É sobre tornar-se, como diz a fonte, inalterável. Isso leva-nos a uma palavra que é central em todo este conceito, uma palavra criada pela própria fonte: imperversível. É um termo com muita força que, como a definição explica, significa basicamente permanecer inalterado na nossa essência moral, nos nossos valores, não importa a pressão que venha de fora. Então, o que significa na prática ser imprevencível? Significa, por exemplo, permanecer firme nos próprios valores. Não se deixar levar por ataques emocionais. Manter a paz interior e a integridade. No fundo, é fazer com que a manipulação se torne completamente ineficaz. Ela pode até ser tentada, mas simplesmente não encontra um ponto de apoio para funcionar. E o contraste entre estes dois estados é incrível, não é? De um lado, a confusão e a culpa. Do outro, clareza e um sentimento de estar centrado. Deixamos de ser facilmente influenciados para nos tornarmos moralmente firmes. A grande mudança não é sobre como se luta, mas sobre quem se é, mesmo no meio da batalha. E tudo isto leva-nos a uma última pergunta, uma pergunta para reflexão. Se esta é a jornada para construir um arsenal pessoal e tornar-se imperecível, então, por onde é que se começa? Qual é a primeira ferramenta, a primeira peça desse arsenal que precisa de ser adquirida? Porque essa primeira peça é a base para tudo o que vem a seguir.